como você sabe, o dia 16 estreou a Odisseia do Christopher Nolan, né? Um filme que estava sendo muito criticado por conta das suas mudanças, né? Em questão do coisa, principalmente armaduras, o visual de alguns bichos que iam estar lá, também escolha de elenco, mas que não é esse o caso, né? Tipo, o filme ainda acabou sendo bom. Mas eu não vim falar dele, e sim eu vim falar de um filme que estreou em 2025 aqui no Brasil, mas 2024 em outras partes do mundo, que né, só conta a parte do conto da volta do enquanto ele chega em Ítaca e o que ele né, é 1 hora de filme só sobre isso, estrelado por Ralph Fiennes e Juliette Binoche, que né, é esse filme que eu vou contar pra vocês agora, que se chama O Retorno ou The Return em inglês. Cara, eu acho que eu não preciso falar muito do autor, né, o Romero, mas né, a gente sabe que ele foi um autor muito influente para muitos poetas, não só na Grécia, como também na atualidade, como Dante Alighieri e até o Virgílio, que né, suas obras mais famosas acabaram sendo tanto a Ilíada, né, que conta aquele período do finalzinho da Guerra de Troia, que né, tem o confronto do Agamenon e do Aquiles, também né, acaba com a morte do Heitor. E a Odisseia, que né, é a volta, depois de 20 anos, de Odisseu e sua turma para Ítaca, que é a cidade natal deles. A gente não sabe muito sobre a vida do Homero, só que ele viveu a pouco da vida dele praticamente na Grécia, e que ele realmente né, é influência, e que todas as suas obras acabaram né, influenciando alguma coisa na Grécia, como cultura, política, o jeito como as coisas são feitas por lá, principalmente por conta né, de seus contos tratarem muito de heroísmo, de como né, ser o grego perfeito. O filme foi anunciado em abril de 2022, mas a ideia já vinha né, faz tempo do diretor né, Uberto Pasolini, que ele já queria que o Ralph Fiennes ele atuasse como Odisseu nessa época, mas ele também queria que ele atuasse. Os dois começaram a conversar lá em 2011 para ver como que seria, mas o ator falou, eu não consigo fazer os dois, e convidou né, o Huberto para ser o diretor do filme, o que ele né, já concordou. Com isso, né, eles conseguiram tanto trazer o John Cole e o Edward Bond para serem os roteiristas e ajudar no roteiro do Humberto, que ele também estava escrevendo, e de começo já conseguiram James Clayton como pro produtor do filme. O pai de Penélope, Ralph, né, ele né, pediu para que fosse Juliette Binoche para fazer o papel, já que os dois já tinham trabalhado antes juntos né, no Morro dos Ventos Vivantes da Emily Bronte, de 1992, o bom, né, o que com uma história um pouco mais fiel ao livro original da autora, do que, né, o que a gente tem atualmente, né, da Emerald, que tem a Margot Robbie e o Jacob Salke, que eu não lembro o nome dele agora, o sobrenome fugiu da minha cabeça, né, e o Paciente Inglês, de 1996, que, né, foi indicado até o Oscar. As gravações se iniciaram né, na primavera da Grécia de 2023, né, sendo realizadas tanto nas regiões de Corfo e do Peloponeso, mas depois eles foram para a Itália para gravar lá numa parte de Roma. Eles finalizaram a filmagem em junho de 2023, com cenas adicionais sendo gravadas em Corfo. No final, o filme custou $10 milhões para ser gravado. A trilha foi escrita por Rachel Portman e Emanuele Poni né, comandou a Roma Film Orchestra para que ela fosse tocada e gravada para o filme. O filme foi lançado então no Festival Internacional de Filmes de Toronto em setembro de 2024, na sessão de gala do festival. Já os cinemas dos Estados Unidos, eles receberam o filme no dia 6 de dezembro de 2024 pela Blacker Street, que foi a distribuidora do filme por lá, e a Zero One Distributions lançou o filme na Itália no dia 30 de janeiro de 2025. Aqui no Brasil a gente recebeu ele em setembro de 2025, né, e ele foi distribuído pela O2, né, pela O2 Play, foda-se como que eles falam, né, O2, O2 Play, eu não ligo. E em fevereiro de 2025, né, ele esteve na sessão Light no 54º Festival de Filmes Internacionais de Rotterdam. O filme começa, né, com a cena do Odisseu já chegando na praia de Ítaca, onde que ele é encontrado por Eumaeus, que é um servo do rei. E ele, não lembro muito bem se ele reconhece, porque eu vi o filme, mas eu não tô me lembrando, porque eu vi o filme recentemente, mas muita coisa eu não tô me lembrando muito bem. E, né, ele o abriga dentro da sua casa por conta disso. Ele então atualiza o Odisseu de como está a situação da sua cidade natal de Ítaca, por conta né, de todos os sumiços que aconteceu.
E a gente então corta pra Telemaco, que ele é abordado por Antinous, que é considerado, né, o chefe daqueles pretendentes pelo trono, e fala: Ô moleque, fala logo pra sua mãe lá pra ela escolher um pretendente. Vamos lá. Faz a boa, faz a boa. Ele recusa e fala que não confia em nenhum deles, mas depois ele vai lá encontrar a mãe dele, que tá fazendo, né, a manta mortuária do pai do Odisseu, e fala: é, Mãe, escolhe alguém logo, porque senão eles vão ficar enchendo nosso saco, né? Mas ela fala que não e é isso. O velho então morre e a gente vê que os caras não querem deixar nenhum dos dois em paz. E os pretendentes vão até o funeral pra ficar enchendo o saco deles e levam e ameaçam os dois. E ela fala assim: não, beleza, eu vou fazer então aqui minha capa de casamento e quando eu terminar ela, eu escolho alguém. Com isso, né, Eumaeus ele leva o Odisseu até o castelo, né, fingindo que ele era um mendigo, e ele começa também a entrar dentro do papel. Ele começa então a fingir que é um mendigo e começa a pedir esmola. Esqueci, acabei de ler aqui no roteiro. Esqueci também de contar que antes eles entrarem no castelo, o Odisseu começar a pedir esmola como mendigo de verdade, eles passaram pelo Argos. E assim como no conto original, o Argos morre. Só que aqui tem uma diferença, que o Argos, como no conto original, o Argos ele e o Odisseu só se olham, porque o Odisseu não pode mostrar que ele é o Odisseu, eles só se passam, o Argos bate a cauda e morre. Mas não, aqui o Odisseu ele faz um carinho no Argos e só depois disso o Argos morre. Depois disso, quando eles já estão lá dentro, os pretendentes começam a zoar muito o Odisseu. E eles começam a falar, ai, não sei o que, começam a caçoar dele, começam a abusar dele e falam pra luta contra aquele cara. Daí o Odisseu mata o cara. Muito bom. Com isso, a Penélope, depois de todo mundo ter saído, a Penélope começa a conversar com o Odisseu. Assim, ela meio que já suspeita que é ele, mas ela não tem uma certeza. Ela começa a fazer perguntas, tipo, onde que você foi, onde você esteve. E ele, tipo, não é que ele não responde. Ele começa a refletir as perguntas, tipo, ele responde como ele, mas não dá uma resposta concreta em questão do que aconteceu. Ela então pede para que Euricleia, que é a governanta da casa, trate, limpe o Odisseu, e ela reconhece que é ele, por conta que ele tem uma cicatriz, né, da parte de trás da perna, e ela reconhece isso. O Antinous, então, é o desgraçado. Ele fala com os serventes: vamos matar o Telemaco lá, vamos lá, leva ele pra floresta, aí ele vai estar lá caçando, aí vocês matam ele, e daí a gente consegue fazer a mãe dele escolher alguém. Eles fazem isso, o Odisseu aparece junto de Eumaeus e os caras conseguem salvar o Telemaco. O Odisseu fala: eu sou o Telemaco, eu sou o seu pai. Daí o Telemaco, reconhece e fala: beleza, mas o Telemaco já viveu sem o pai por muita parte da vida. E simplesmente ele e os Eumaeus começam a chamar o Odisseu de covarde, que ele abandonou tudo, que ele não deveria estar fazendo isso e tal. Então, resumindo, ele cagou, ele desceu a lenha na cabeça do pai. Depois da noite, e também, né, claro, que ele falou que tava tendo rumor, porque no começo do filme o Telemaco também foi pra outra cidade, assim como acontece lá pra Esparta, pra dar um conhecimento do pai dele, ele descobre que o pai deles foi abissado com outra mulher, que nesse caso seria Calypso. O Antinous então vai até a noite nos aposentos da Penélope e vê que ela tá, tipo, desfazendo o trabalho que ela fez na coisa anterior da capa dela e fala pra ela logo escolher o pretendente, porque senão as coisas vão azedar. No dia seguinte, então, ela fala: beleza, eu vou escolher. Ela pede pros caras bater os machados na parte da madeira e ela fala assim: beleza, eu vou escolher, mas vocês, eu só vou escolher quem vai se casar comigo tem que conseguir colocar a linha do fio aqui nesse arco, que é o do Odisseu, e conseguir tirar uma flecha nesses buraquinhos aqui desses machados, igual ele fazia quando era jovem. Ninguém consegue. Aí chega o Odisseu, mendigo, e fala: beleza, eu vou tentar fazer isso. E ele vai lá, consegue e faz isso. Eles matam todo mundo, ele e o Telemaco matam todo mundo. Só sobra o Antinous. O Antinous fala: eu me rendo porque eu não quero mais guerra, violência e não sei o que. Telemaco caga, porque a mãe dele pede também pra não matarem ele. Telemaco caga pro que a mãe e ele falam e simplesmente decapita ele. A gente vê que depois passa um tempo, Telemaco pega um navio, se despede tanto do pai e da mãe e fala que vai procurar o destino dele, porque ele não acha que o destino dele é ali em Ítaca. E ele vai lá
e veleja. O Odisseu e Penélope ficam sozinhos, o Odisseu começa a pedir pelo perdão da esposa, daí, tipo, ele percebe que ela não tá mais dormindo no quarto deles, ele vê que ela selou, ele tira o selamento, que é tipo uma barreira, assim, que ela colocou. Daí os dois começam a conversar. Tipo, ela vê como tá o estado do Odisseu e os dois começam a conversar, tipo, falar, é, a gente precisa, né, descobrir como é que tá essas coisas, ver como tá passando, a gente tem que se reconciliar. Ou seja, eles vão contar tudo que aconteceu durante os 20 anos na vida de cada um e vão tentar seguir a vida assim pra frente. Que é assim que termina o filme O Retorno. O filme somente tem um usado de bilheteria que fala que ele deu 3,2 milhões de dólares, mas não diz se é uma bilheteria total, tipo, a bilheteria da América do Norte junto com o resto do mundo, ou se é somente da América do Norte. Com isso, ele também recebeu críticas positivas, né? Muitos falando que ele tira a parte legal do conto, que é a parte da mitologia, e deixa só a carga dramática, que é muito carregada pelas atuações do Ralph e da Juliette. Com esse primeiro, né, tendo ditos que ele entrega muita história do que aconteceu com o Odisseu somente pelos olhos, e que ele não precisa estar contando muita história. Na minha opinião, né, o filme é até legal, mas eu senti que que eles poderiam ter adicionado uns flashes de tipo, coisa que aconteceu, principalmente quando o Odisseu tá conversando com os Maels. Tipo, aparece flashes da Scylla, das Sirens, da viagem dele pro submundo, é, de tudo, da Calypso, da Cersei. Tipo, não da Cersei, não só pra ter as coisas mitológicas, mas só pra mostrar, tipo, só flashes, bem rapidinho, assim, o pessoal entendeu o que tá passando, mas de resto, cara, eu achei que o Ralph ele entregou demais naquele ponto lá da atuação só pelo olho. Mas é isso, tipo, principalmente na parte da Calypso, acho que quando o Telemaco fala de da Calypso, acho que não poderia parecer uma Calypso, só tipo o Odisseu, né, andando com a pessoa, tipo, só isso, sabe? Mas é isso, o filme acabou, né, tipo, me deixando bem legal, mas eu não me senti muito atraído. Eu entendo que eles queriam fazer, né, esse tipo de coisa, mas eu ainda acho que se eles quiserem fazer é, uma coisa mais voltada pro nosso ponto, tirando toda a parte da mitologia, eles já tinham a Troia, né? Que tinha um Xambin. Podiam ter pego a porra do Xambin e fazer, porque desde que eu vi Troia, ainda estava esperando lançar uma Odisseia do Xambin. Principalmente agora, que já passou 22 anos, podiam lançar agora. Não, uma Odisseia com o Xambin. Porque, né, eu acho que o Xambin tem um contrato. Tem uma coisa nos contratos dele que fala que se ele morrer em um filme, ele não pode fazer sequência, porque daí ele vai ter que morrer na sequência. Porque Troy eu acho que é um dos poucos filmes que ele sobrevive até o final. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por me acompanhar em mais vídeo desse. Ele quase não sai, por conta que ocorreram uns problemas na vida pessoal, né, eu perdi o meu avô. E eu tava meio cabisbaixo pra fazer qualquer coisa. Tanto que eu tenho que fazer. Eu não sei nem se eu vou assistir o Homem-Aranha. Porque eu tava pensando em fantasiado e eu queria mostrar. Tipo, eu queria fazer minha própria roupa e eu queria mostrar pra ele como que ia ficar. Então, como ele não tá mais aqui, eu não sei se eu consigo fazer isso. Tanto que eu nem tô com vontade de ver. E. Né, a situação meio triste, porque ele junto da minha mãe e da minha avó me criaram, então foi. E ele já tava debilitado nos últimos 4 anos, então já me deixou bem triste com isso. Eu também, porque fui eu que vi ele morrendo quando eu tava no hospital com ele. Saindo disso, eu tive que começar a segurar o microfone assim, porque quando ele tava no braço, eu tava vendo o vídeo anterior e ele ficou fazendo barulho toda hora que eu mexi o braço, então eu resolvi começar a pegar ele assim, que daí fica mais fácil, não sei se vai ficar saindo barulho tipo de. Agora eu vou ver depois na pós-edição. Bom, muito obrigado por me acompanhar por mais esse vídeo. Eu vou começar a fazer mais só pra distrair um pouco mais a cabeça, porque não tô muito legal assim. Pra ficar tanto tempo sem fazer nada, eu preciso de alguma coisa pra me distrair, principalmente agora que eu vou ter as manhãs livres. Então eu vou precisar de alguma coisa pra me distrair um pouco mais hoje pela manhã. Pra não ficar só enfurnado em academia ou ficar sem fazer nada. Então, muito obrigado por me acompanhar. Deixe um like, se inscreva, se for no mobile, hype no vídeo. E, né, como dito no vídeo anterior, se tiver alguma sugestão do que eu posso gravar, de retrospectiva de algum outro filme que vocês querem escutar,
né, vocês podem deixar aqui nos comentários. Então daí, até a próxima.